A vida cristã e a luta espiritual. A vida cristã e a luta espiritual, parte 2, é a mensagem desta noite. Na última mensagem, com base nos versos 10 a 12 da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, demos início, introduzimos este tema que, conforme afirmamos na última mensagem, é um tema de grande importância, de grande significado. Quando pensamos nas lutas espirituais que enfrentamos, quando pensamos naquilo que muitos chamam de batalha espiritual, de guerra espiritual, quando pensamos nos enfrentamentos espirituais, este é um tema que precisa ser devidamente conhecido, devidamente e, ao mesmo tempo, sobriamente avaliado, para que possamos então caminhar de uma forma segura em todas as matérias que dizem respeito à vida cristã. O apóstolo Paulo, portanto, está procurando, com base nas Escrituras, com base naquilo que ele está ensinando, ele está procurando mostrar a necessidade dos cristãos de Éfeso e a nós hoje também, como devemos nos comportar diante dos enfrentamentos, das lutas que temos no campo espiritual. Não contra forças visíveis de carne e osso, mas em lutas com seres espirituais no mundo espiritual. Por isso, Paulo inicia lá no capítulo, ainda no capítulo 6, não é isso? A partir do verso 10, ele começa a falar sobre esse tema. Ele une os ensinamentos que ele já havia apresentado aos Efésios e agora, ao introduzir o tema da luta espiritual, ele então une essas duas questões. Por isso, conforme enfatizamos na última mensagem, ele começa dizendo, finalmente, né? Mas como também enfatizamos na mensagem anterior, esse finalmente não está dizendo que está terminando a conversa, está terminando o assunto, a carta está chegando ao final. Não, o que Paulo está querendo dizer, esse finalmente no seu original aponta para a seguinte afirmação, daqui para frente, daqui para adiante, ou tendo entendido tudo aquilo que eu já ensinei agora e diante da perspectiva da luta espiritual real e que acontece, que precisa ser do conhecimento de vocês, então, tendo esses dois entendimentos, a partir de agora, vocês devem se comportar da seguinte maneira. E para podermos enfrentar esse momento, essa luta espiritual, Paulo então diz, vocês devem daqui para frente tomar duas providências fundamentais. É necessário o fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. É preciso que vocês busquem forças espirituais no Senhor. É preciso que vocês estejam fortalecidos no poder, não humano, mas no poder de Cristo Jesus, no poder do Senhor. E mais, não apenas fortalecidos, mas revestidos de toda a armadura de Deus. E Paulo, então, ele diz que é necessário estar fortalecido, a partir daquele momento, e revestido de toda a armadura de Deus, porque não lutamos contra forças humanas, carnais, mas lutamos contra forças espirituais, forças que se levantam no campo espiritual, exércitos inimigos que precisam ser enfrentados no mundo espiritual. Então, a nossa força, as nossas armas precisam ser espirituais também. É importante destacar e relembrar aquilo que enfatizamos na mensagem anterior, quando deixamos claro que, conquanto os exércitos malignos sejam em grande número, esses exércitos já estão derrotados por Cristo Jesus, o Senhor. Jesus já derrotou o maligno na cruz do Calvário e na sua ressurreição ao terceiro dia. Mas as forças malignas continuam agindo, continuam atuando, até que no dia próprio, no dia do Senhor, sejam completamente eliminados. Até lá, nós temos uma responsabilidade, que é a responsabilidade de, fortalecidos em Cristo, na força e no poder do Senhor e revestidos de toda a armadura de Deus, venhamos então a manter a nossa posição, resistindo firmemente em Cristo Jesus, para juntos com o Senhor celebrarmos a grande vitória naquele dia, no último dia.
Mas a palavra do Senhor, então, depois de fazer essa introdução, Paulo, após fazer essa rápida apresentação daquilo que representa a luta espiritual, ele então fala com detalhes a respeito de como devemos estar preparados, isto é, ele detalha aquilo que nós devemos vestir. Paulo está dizendo que devemos então nos fortalecer na força e no poder do Senhor e devemos nos revestir. Lembra a afirmação aqui, a ideia da ordem de revestir-se é vestir algo e continuar vestido. Então Paulo está dizendo, vistam e continuem vestidos com toda a armadura de Deus. A panóplia é a armadura completa, não é a armadura parcial, né? Mas é quando nos referimos a uma panóplia, quando a armadura está toda ela posta, né? Toda ela colocada, não uma parte ou outra, mas toda ela colocada. Mas que armadura é essa? Que vestimenta é esta? Que equipamento é este que o Senhor coloca ao nosso dispor? Quando olhamos para o texto, a palavra do Senhor lá no verso 13, então, reforça a ideia anterior, quando Paulo diz assim, por isso tomai toda a armadura de Deus. Essa ideia de tomar a armadura de Deus é de estender a mão para algo que está sendo dado, para algo que está sendo entregue. A armadura não é inerente a nós mesmos, ela não está sendo alguma coisa que vai ser colocada automaticamente em nós, mas a ideia de tomar a armadura é de estender a mão e pegar. O Senhor está com ela à nossa disposição. Todavia, precisamos estender a mão e receber essa armadura para vestirmos essa armadura. É necessário tomar toda a armadura, isto é, a armadura completa. Ela só terá o efeito sobre a nossa vida, ela só poderá agir como defesa e ataque de nossa vida se ela estiver completa, se nós a vestirmos integralmente, não apenas parcialmente, mas toda ela. E essa armadura é a armadura que vem de Deus. Não é alguma coisa que eu vou desenvolver, não é um fortalecimento pessoal que eu mesmo vou fazer, não. Ela vem de Deus, é uma armadura que é dada por Deus. E essa armadura, na realidade, é o mesmo que revestir a nós mesmos. Estamos vestindo a nós mesmos. A armadura de Deus, o vestir a armadura de Deus, é de fato assumir a natureza moral do caráter de Deus. É quando passamos então a viver como Deus quer que vivamos. É reunir em nós, é vestir em nós, é assumir o caráter de Deus, ensinado pelo Senhor em nossa vida. É dessa maneira que podemos então enfrentar todas as investidas do inimigo de nossas almas. E a partir daí, Paulo diz também, por que vestimos, por que tomamos essa armadura e por que vestimos essa armadura que vem de Deus? Para que possais resistir no dia mau. A resistência, a ideia da resistência aí é a ideia de não recuar, não ceder a posição, não bater em retirada, mas sustentar-se na posição e avançar, para que possais resistir no dia mau, no dia da tentação, no dia da provação, no dia do ataque. Tenhamos condições de resistir, de não recuar, de não abandonar o nosso posto, de não fugir do campo de batalha, mas oferecer a resistência e vencer no dia mau. E havendo feito tudo, isto é, vencendo, após vencer cada batalha, chegar ao final da guerra. Vencer cada batalha. A ideia do haver feito tudo, ou de ter feito tudo, é no sentido de o soldado completar toda a sua missão, completar todo o seu trabalho, chegar ao final da guerra, vencendo cada batalha, até que a guerra como um todo seja devidamente vencida. E quando isso acontecer, permanecer
firmes, isto é, inabaláveis, sem qualquer tremor, sem recuar. O que a palavra do Senhor está dizendo é que quando tomamos a armadura de Deus e a vestimos, nós temos condições de resistir aos ataques do maligno e do dia mal. Temos condições de vencer cada batalha que se levanta e temos condições de chegar até o final da guerra inabaláveis em Cristo Jesus, permanecendo firmes. E Paulo, então, no verso 14, ele insiste nesta necessidade. Portanto, permaneceis firmes, isto é, permaneçam inabaláveis, sem recuar. Este é o incentivo que a palavra do Senhor nos dá. E esta orientação para permanecer firmes, ela se dá na medida em que vestimos a armadura e lançamos mão dos recursos que esta armadura, que vem de Deus, nos concede. E Paulo então começa a detalhar que armadura é essa, como ela é composta, quais são as partes dessa armadura. Primeiramente, o cinto, e ele diz, trazendo em volta da cintura a verdade, ou o cinturão, o cinto da verdade. Sim, a verdade precisa dar sustentação à vida do cristão. O cinto segurava a armadura, era onde a espada era encaixada, dava, portanto, a sustentação da armadura como um todo. Assim é a verdade também. O cristão precisa andar na verdade, a verdade da palavra de Deus, a verdade que motiva o nosso viver autêntico, um viver do qual não temos do que nos envergonhar ou o que esconder. O cristão, quando se sustenta na verdade, ele está no caminho da vitória, está no caminho da estabilidade, não precisa fugir, não precisa recuar, não precisa se esconder. O cristão precisa, primeiramente, usar o cinto da verdade, com o qual ele vai estar sempre de uma forma equilibrada, com autoridade, sem precisar abaixar os olhos ou fugir de circunstâncias, mas com a verdade presente na vida. O cristão sempre terá a devida autoridade que o levará sempre à vitória, trazendo em volta da cintura a verdade. E vestindo a couraça da justiça ou a couraça da retidão. Isso aponta para uma vida santa, para uma vida íntegra diante do Senhor. Uma vida sustentada pela verdade, uma vida vivida com integridade. A couraça era algo que cobria todo o tronco, né? Tanto na frente como também nas costas, protegendo o quê? Os órgãos vitais. Coração, pulmão, enfim, todos os órgãos vitais se encontram em nosso tronco e, portanto, eles precisam estar protegidos. A ideia aqui é que precisamos revestir o nosso corpo desta couraça para que os nossos órgãos vitais sejam protegidos. Retidão, santidade, vida correta, vida que não pode ser atacada de uma forma fatal. O cristão precisa, portanto, se sustentar na verdade e ter uma vida justa, uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida marcada pela santidade. Em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Mas há um outro elemento muito importante, calçando os pés com a disposição para o Evangelho da paz, calçando os pés com a disposição para o Evangelho da paz. Os calçados, o sapato, a bota do soldado, ela protege os pés. Isso protege os pés em terrenos acidentados, pedregosos, arenosos, pantanosos, enfim, os calçados, eles protegem os pés, impulsionam, nos dão condições de avançar. Você já experimentou andar uma longa caminhada, fazer uma longa caminhada com calçados inadequados, com calçados impróprios?
com um sapato que está machucando, com um tênis que está causando bolhas, né, nos pés, machucando, né, o calcanhar, não dá para prosseguir. Chega um momento que você não consegue mais andar. Seus braços são fortes, não é isso? Sua mente está funcionando, você está até com fôlego bastante, mas se os pés estão te machucando, você não consegue avançar de forma alguma. Os sapatos protegem os pés que nos levam aonde precisamos ir. Esses calçados trazem paz ao nosso coração, porque o evangelho que proclamamos é o evangelho que leva a paz. Paz não para os inimigos, mas paz para aqueles que precisam ser libertos do inimigo de nossas almas. Levamos a paz. O Evangelho anuncia a paz. O Evangelho não anuncia guerra. O Evangelho não anuncia contenda. O Evangelho não anuncia disputas. Não admite intolerâncias, oposições, mas o Evangelho leva a paz. Leva a paz, não uma paz negociada com o inimigo de nossas almas, mas a paz que os corações que estão escravizados pelo inimigo de nossas almas precisa conhecer, para que possam então entrar em paz com Deus e possam entrar também em paz, a fim de levar outras pessoas a esse conhecimento da paz de Deus que eles tanto necessitam, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz. Anunciamos um evangelho que leva a paz aos corações. E diz mais no verso 16: e usando principalmente o escudo da fé. Usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. O escudo do soldado romano, por exemplo, dos soldados de um modo geral nos tempos antigos, eram escudos grandes, né? Eram escudos grandes, especialmente nos combates, mais ou menos como hoje ainda a polícia militar, muitas vezes o batalhão de choque, né, precisam usar escudos, né? Hoje são escudos transparentes, né? Muitos deles, mas escudos grandes, que eles colocados, né, servem de defesa, praticamente cobrindo quase que o corpo inteiro. Assim também eram os escudos no passado. Esses escudos do passado, eles eram revestidos normalmente de materiais que eram difíceis de serem incendiados. Então, normalmente com o uso de flechas, né, com tochas, né, que acertavam aqueles escudos ali, elas não conseguiam, aquela chama não conseguia incendiar aquele escudo, né, de uma tal maneira que elas eram apagadas. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso, que o inimigo de nossas almas, ele lança dardos inflamados da mentira, da discórdia, da dúvida, de tantos outros sentimentos que nos fazem repensar a fé, que fazem abalar a nossa estrutura espiritual, que nos fazem pensar equivocadamente em relação ao outro. Então, diz aqui, usando principalmente o escudo da fé. O escudo da fé, a fé que nos defende dos dardos inflamados, do desânimo, do abatimento em função da dúvida, das blasfêmias que ouvimos, das palavras de falta de incentivo, enfim. A fé que nos fortalece, a fé que mantém vivo o nosso propósito de avançar, de caminhar na direção do Senhor, usando principalmente o escudo da fé. E com ele podemos apagar cada dardo inflamado do maligno, cai por terra, porque a nossa fé se torna a defesa da nossa vida, o escudo da nossa vida, o entendimento de que mesmo na luta mais renhida, mesmo na luta mais dura, o Senhor é vencedor e nós somos vencedores com o Senhor, então nós não nos abalamos. E os dardos inflamados, os dardos em chamas se apagam, caem por terra, porque somos protegidos pelo escudo da fé. Mas não apenas é o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Verso 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação.
tomai o capacete da salvação. A proteção da cabeça, a proteção da mente. O inimigo de nossas almas, ele ataca a nossa mente. Ele mostra, sugere, apresenta situações com a finalidade de atrapalhar o nosso pensamento, de atrapalhar o nosso raciocínio, de nos fazer olhar para outras direções e, portanto, ficarmos confusos em relação àquilo que Deus está falando para nós. Adão e Eva caíram na cilada do inimigo de nossas almas, porque ele criou ali, no diálogo que podemos ver lá em Gênesis capítulo 3, nós vemos que ele atrapalha as informações, ele atrapalha aquilo que Deus tinha falado, ele muda os sentidos, ele sugere uma nova interpretação. Ele não força, ele não constrange, ele não ataca de uma forma violenta, mas ele usa da distorção da palavra, ele usa de pensamentos que são lançados, de ideias que são semeadas. Se a mente não estiver arrumada, se a mente não estiver guardada pelo capacete da salvação, a segurança em Cristo, o entendimento da sua palavra, a mente de Cristo reinando sobre a nossa mente, com certeza é muito possível perdermos a direção, assim como Adão e Eva no passado perderam. É interessante que, da mesma maneira, o inimigo de nossas almas tenta fazer isso com o Senhor Jesus no deserto da tentação. Mas o Senhor Jesus está com a mente organizada, com o entendimento organizado. E mesmo o inimigo distorcendo a palavra do Senhor, o Senhor colocou, em cada proposta, ele colocou as coisas no lugar certo, na direção certa. É o capacete da salvação que protege a nossa mente, protege o nosso pensamento, protege o nosso entendimento, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, também no verso 17, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Interessante que este é o único elemento da armadura que é uma arma de ataque. A nossa arma de ataque não é outra a não ser a palavra do Senhor, a palavra de Deus. O Senhor Jesus, no deserto da tentação, foi atacado pelo inimigo de nossas almas e ele rebateu cada ataque usando a palavra do Senhor. Todas as respostas que foram dadas pelo Senhor Jesus foram citações das Escrituras, citações da palavra de Deus. Jesus não usou ali outros recursos, não chamou anjos para lutarem contra o inimigo naquele momento. Ele não pediu fogo dos céus, como seus discípulos sugeriram em outro momento. Não. O Senhor respondeu com a palavra, respondeu com as Escrituras. Queridos, nós precisamos aprender que a nossa arma de ataque é a palavra de Deus. É com ela que respondemos às ofensas do inimigo, é com ela que respondemos às indagações e às dúvidas das pessoas, é com ela que apresentamos o poder do Evangelho de Cristo Jesus, com a palavra de Deus. Não podemos fechar as Escrituras, nem tampouco deixá-las de lado. É pela palavra do Senhor que podemos enfrentar a luta espiritual e vencê-la pela orientação do Senhor. Mas o verso 18, nós vemos então a continuidade de um elemento fundamental que não pode faltar nesta armadura. Não é um elemento, digamos, palpável, não é um equipamento que podemos dizer está à vista, mas um equipamento fundamental do guerreiro de Deus, que é a oração. E o verso 18 diz assim: com toda a oração, isto é, com uma vida de oração. Não está falando apenas de uma oração incessante, mas fala de uma vida de oração, com toda a oração e com toda a súplica, isto é, clamores específicos que são apresentados com insistência diante do Senhor. Orando em todo o tempo, isto é, orando em toda ocasião e em toda oportunidade no Espírito Santo. E essa é uma remissão ao que Paulo fala aos Romanos no capítulo 8, 26, quando ele então diz que o Espírito Santo ele nos ajuda em nossas dificuldades, interpretando nossos sentimentos e levando diante de Deus as nossas orações.
A oração, fundamental na luta, na guerra, na batalha espiritual que nós enfrentamos. Em todo o tempo orando no Espírito, em comunhão com o Espírito Santo de Deus. E para isso mesmo, vigiando, tendo toda a atenção, todo o cuidado, fazendo a leitura adequada daquilo que está acontecendo ao nosso redor, não nos deixando confundir com aparências, mas indo além, vigiando, zelando, cuidando com toda a perseverança e súplica, com toda a constância, com toda a paciência, com todos os pedidos muito bem esclarecidos diante de Deus por todos os santos. É a intercessão mútua, é a oração uns pelos outros. Muitas vezes esquecemos, só oramos por nós mesmos, não é verdade? Só apresentamos nossos próprios pedidos, esquecemos de orar uns pelos outros. E aqui a palavra do Senhor está dizendo, precisamos orar uns pelos outros. Num campo de batalha, numa guerra, não apenas preservamos a própria vida, mas estamos ali como um exército, estamos ali como uma equipe, estamos ali como um corpo, estamos ali lutando por um mesmo ideal. Um protege o outro, um intercede pelo outro, um defende o outro. Assim também é na vida cristã. Oramos uns pelos outros nas batalhas pelas quais enfrentamos e passamos. Mas Paulo diz mais, ele diz assim, orando também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Paulo também precisava de oração. É interessante, às vezes nós achamos que determinadas pessoas nem precisam de oração, não é isso? Mas precisa ser. E Paulo estava pedindo oração. O pastor precisa de oração, o líder precisa de oração, o crente mais consagrado e mais fervoroso precisa de oração. Precisa ser lembrado em oração. E Paulo está dizendo, orem uns pelos outros, mas não esqueçam de orar por mim também. Por quê? Para que na minha tarefa, que é a tarefa de anunciar o Evangelho, na palavra que Deus me der, porque a palavra não é minha, eu não prego de mim mesmo, mas quando Deus me der a palavra e eu abrir a boca, eu possa cumprir esse trabalho, eu possa cumprir esse ministério, eu possa cumprir essa tarefa da melhor maneira possível, para que possa fazer isso de uma forma adequada, com ousadia, tornando conhecido o mistério do Evangelho. O mistério do Evangelho. E qual é o mistério do Evangelho? Tem algo oculto? Não. O mistério já foi revelado. É Cristo encarnado que veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra, até a consumação dos séculos. Esse é o mistério, já está revelado, não tem nada oculto. Não tem nada escondido, não tem nada a ser descoberto de uma forma sobrenatural, de uma forma que exija isto ou aquilo. Não, Paulo está falando do mistério do Evangelho já revelado. Já enfatizamos em outros momentos, quando Paulo usa também esta expressão mistério. É alguma coisa que um dia foi oculto, mas que já está plenamente conhecido. Muitos pensaram e esperaram a manifestação do Messias até o dia em que Jesus Cristo veio, morreu, foi enterrado, ressuscitou e vive e ressurreto, reina gloriosamente. O mistério já está revelado, é esse mistério do Evangelho que precisa ser anunciado. E Paulo se preocupava, orem por mim, para que quando o Senhor me der a palavra e eu abrir a boca, eu possa apresentar com ousadia e com coragem este mistério aos corações das pessoas. E ele diz mais, ele diz assim, pelo qual, isto é, por esse Evangelho, eu sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem de falar como devo. Interessante, Paulo aqui está usando a imagem do embaixador. Ele diz assim, eu sou embaixador e estou preso. O embaixador não pode ser preso. Ele não pode ser preso no outro país, está representando outro reino. Isso é uma agressão, isso é algo que rompe relações, que gera até uma guerra. Pois é, estamos na guerra não contra as pessoas. E Paulo não está dizendo ou se referindo a uma prisão meramente do governo romano. Ele sabia que ali havia uma luta espiritual. Ele era prisioneiro por causa do Evangelho, por pregar o Evangelho, não por outra razão. Ele era prisioneiro por causa do Evangelho. Ele estava preso ou na prisão, ou no seu original, uma corrente. Ele está falando de uma corrente. Que corrente é essa? Paulo estava preso, acorrentado a um soldado romano.
Era assim que muitos presos ficavam sob custódia do governo romano, preso, acorrentado. Hoje em dia tem as tornozeleiras eletrônicas, né, que eletronicamente estão ligadas a uma central e ali a uma corrente, digamos, virtual, em que alguém está controlando aquela pessoa, aquele condenado, enfim. Paulo também tinha uma tornozeleira, só que não era eletrônica, né? Mas era uma tornozeleira atada numa corrente que estava acorrentada a um soldado romano, que o vigiava permanentemente. Paulo está dizendo isso: eu sou um embaixador na prisão, mas isso não me intimida. Isso não fecha a minha boca, isso não faz de mim alguém acuado, mas eu quero continuar falando. Orem por mim, para que eu tenha coragem de falar como devo, da forma devida. A prisão não era vergonha para Paulo e muito menos motivo para ele se calar, ao contrário. O motivava a cada vez mais continuar anunciando e falando de Jesus Cristo aos corações. Querido irmão, querida irmã, a luta espiritual não deve nos levar a uma tentativa de omissão, de neutralidade ou qualquer outro sentimento. Ao contrário, deve nos levar ao entendimento de que fazemos parte de um exército já vencedor. Não precisamos temer, mas avançar em Cristo Jesus, o Senhor. Avançar com coragem, testemunhando, anunciando com amor o evangelho da paz de Cristo Jesus, guardando nossos órgãos vitais, vivendo em santidade, sustentando a nossa vida na verdade, usando os calçados próprios para continuarmos avançando e anunciando a paz, mesmo debaixo de todas as adversidades, de todas as lutas, guardando a nossa mente com o capacete, a proteção do Senhor Jesus, a mente de Cristo reinando sobre nós, e desta maneira enfrentando todas as lutas, a fim de que o nome de Cristo continue sendo anunciado. Não devemos temer. Vivemos dias difíceis de perseguição realmente ao Evangelho de Cristo. Tem muita gente com fobia do cristianismo e de Jesus Cristo. Essa é uma realidade. O Evangelho tem sido perseguido, o cristianismo tem sido perseguido, com toda certeza. Mas isso não deve nos intimidar, ao contrário, deve nos levar a cada vez mais pedirmos: orem uns pelos outros. Vamos orar uns pelos outros, para que Deus, nos dando a sua palavra, possamos abrir a boca e com ousadia e com coragem falar como devemos do seu amor e da sua graça. Querido irmão, querida irmã, este é um tempo em que precisamos nos colocar cada vez mais na presença do Senhor. E assim, com a força do Senhor, revestidos de toda a armadura de Deus, possamos resistir, permanecer inabaláveis, cumprindo toda a obra destinada pelo Senhor. Que Deus possa assim abençoar a sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida nas mãos do Senhor, faça isso nessa noite. Entregue a sua vida a Jesus. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Vista-se desta armadura. Seja vencedor em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai amado, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor coloca à nossa disposição toda a armadura necessária para enfrentarmos os dias maus. Então, ó Deus, abençoa-nos, guarda-nos, dá-nos coragem e ousadia para anunciarmos a Tua palavra como devemos. Oramos assim no nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém.